verdade, está no outro lado do país. Estou aqui coexistir junto com vocês através dessa tecnologia. E eu vou passar para vocês um vídeo que foi previamente marcado, gravado, na qual eu vou relatar um pouco da minha experiência e desse desenvolvimento que a gente entra nessa temática do existe. Eu vou estar abordando com vocês uma coisa muito importante, que é o desenvolvimento humano e a contribuição da tecnologia assistiva a esse desenvolvimento. Porque a psicodescência, ela tem ao longo de sua história diferentes olhares sobre o seu estímulo. E a tecnologia assistiva, ela vem a contribuir com a desse olhar, antes do que era considerado como incapacidade, como pessoas incapacitadas, agora estão se dando olhar. E quando eu falo em tecnologia assistiva, quando a gente fala em tecnologia assistiva, a gente não está falando propriamente de aparelhos eletrônicos ou de recursos avançados em questão de habilidades. A tecnologia assistiva, ela é um campo do conhecimento em que qualquer ideia, qualquer ação que visa a solucionar problemas de limitações e encontrar soluções é considerada tecnologia. Né? Então, tecnologias são ideias, não são aparelhos. Então, eu vou estar mostrando para vocês como, ao longo da minha história, diferentes ideias foram construindo novas capacidades de existência. Às vezes, a gente tem no nosso dia a dia ações tão comuns, escrever, como se alimentar, como se divertir, pular corda, brincar. E às vezes a gente não se dá conta que tem muitas pessoas que são impedidas disso. Então, por exemplo, no campo escolar, que é o foco de uma pesquisa que vocês vão ver mais a seguir, a gente vê, por exemplo, pessoas com dificuldade de escrever, né? Pessoas com limitações motoras, crianças com limitações motoras que não conseguem escrever. Só que ao invés de buscar soluções para que elas escrevam, a gente acha mais prático escrever. Não precisa brincar, não precisa se divertir, não precisa isso, não precisa aquilo. Então, eu estou mostrando para vocês, através desse depoimento que eu vou passar agora, o quanto a dignidade da pessoa humana pode favorecer com ideias, com soluções simples, as quais a gente chama de tecnologia assistiva. Então, eu vou passar o vídeo para vocês, vou estar aqui acompanhando e um bom momento para vocês. Vamos lá? Vamos passar. Bem, eu sou o Cláudio, mas não só o Cláudio que vocês conseguem ver. Na verdade, eu sou o Cláudio que carrega o que cada um de vocês carrega, o potencial da vida humana. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês. Ainda quando criança, eu recebi o diagnóstico de uma doença rara e uma doença grave, chamada amiotrofia espinhal muscular infantil. Uma doença que acarreta em destruição dos neurônios motores. Com isso, progressivamente a pessoa perde movimentos e perde capacidades vitais. Mesmo diante dessas dificuldades, a minha mãe viu na escola a possibilidade de eu fazer amigos, de eu poder brincar e conhecer pessoas. Mas mesmo tendo plenas capacidades cognitivas e também tendo plenas capacidades de comunicação, eu encontrei dificuldade de inclusão escolar. Mas a minha mãe não desistiu.
Percorreu várias escolas até encontrar uma que me admitisse. Mas foi só no terceiro ano que eu comecei a interagir com meus colegas. O professor criou um projeto chamado Ajudante do Dia. Era um dia para cada colega estar me auxiliando a alcançar os materiais, me levar para o pátio, me auxiliar nas brincadeiras. Então, na hora do recreio, todas as brincadeiras iam se adaptando, inclusive pular corda, amarelinha, pega-pega. Mas a brincadeira que eu mais gostava era de pega-pega, porque daí um coleguinha pegava a minha cadeira e saía correndo atrás dos outros. Não foi poucas vezes que a cadeira trancou num desnível do pátio e eu blando no chão. Ficava tirado, né? Me machucava como qualquer outra criança que se aventura, que se diverte. Enfim, o ensino foi se desenrolando e eu cheguei ao ensino médio. No ensino médio, eu pude ser aceito numa escola pública. No entanto, no meu primeiro dia de aula, a sala era no segundo andar e não tinha elevador. E a diretora me disse assim: Claudinho, nós vamos ter que ligar para tua mãe vir te buscar, porque tua sala é no segundo andar e não tem acesso. Mas os colegas não permitiram. Eles mesmos fizeram a troca de turma. Os alunos que estavam no andar superior desceram e os que estavam no térreo ocuparam a sala de cima. E mesmo sendo a sala no térreo, tinha um pequeno degrau e a diretora disse assim: Claudinho, tu não te preocupa, que eu já pedi para a Secretaria da Educação uma rampa para colocar aqui. Eu me formei na escola e a rampa não tinha vindo. Mas não faltou colegas que me auxiliassem a participar de todas as atividades escolares, inclusive extraescolares. E formei na escola e, chegando no final do ensino médio, eu estava decidido que eu poderia e tinha condições de cursar uma faculdade. Quando eu falei para minha família que eu tinha o desejo de cursar uma faculdade, isso soou como um monstro, algo muito desafiador, algo que assustou minha família e fez com que, de início, eles não acreditassem nessa possibilidade, inclusive por falta de condições financeiras. Então, para não assustar tanto as pessoas, eu decidi decepar o monstro em partes. Ou seja, eu fiquei pensando, o que é necessário para fazer uma faculdade? Fazer o vestibular. O que é necessário para fazer vestibular? Me inscrever para o vestibular. Então, o monstro já não era grande. Em vez de dizer, mãe, eu vou fazer a faculdade, eu dizia, mãe, eu vou me inscrever para o vestibular. Com isso, já não assustava tanto. Mas mesmo a inscrição ainda era desafiadora, porque minha mãe não tinha os recursos financeiros de me auxiliar nem mesmo nisso. Então, peguei uma revistinha de cosméticos, ofereci para os amigos, vizinhos, colegas. Com o dinheiro do lucro, eu paguei minha inscrição no vestibular. Fiz a prova. Quando saiu meu nome na lista dos aprovados, fiquei imensamente feliz, inclusive porque fui o único aluno da escola pública onde estudava a passar no vestibular, mas, ao mesmo tempo, fiquei muito apreensivo, porque eu tinha poucas horas para me matricular, senão a vaga passaria para o suplente. Perto das horas de terminar, uma amiga da família chega em nossa casa, diz que viu meu nome na lista dos aprovados e oferta o valor da matrícula. Minha mãe, de início, resistiu na aceitação, porque ela não teria como pagar as demais mensalidades. Além disso, as prioridades da família eram outras. E eu dizia, ai, mãe, aceita. Um passo de cada vez, né? Ela me cutucava e dizia, deixa de ser cara de pau, guri. Mas eu teimei e ela acabou aceitando. Fui e fiz a minha matrícula
No mesmo dia que eu me matriculei, eu escrevi uma carta para o Poder Público Municipal, pedindo transporte, já que não havia ônibus acessível. O Poder Público concedeu o transporte, achou mais viável um transporte que me pegasse em casa, ao invés de adaptar todos os ônibus da cidade. Então, eu tinha tudo o que eu queria. Estava matriculado, tinha transporte, bastava eu aproveitar a oportunidade. Chegando no final do primeiro semestre, o reitor liga para nossa casa e pede uma audiência com a minha mãe. A minha mãe desliga o telefone e me diz assim: viu o que tu fez, guri? Agora meu nome vai para o SPC, vai para o Serasa. Vamos ter que penhorar a nossa casa para pagar essa dívida. Chegamos na faculdade, o assunto era totalmente outro. O reitor disse assim: Dona Elisa, quando seu filho se matriculou na nossa universidade, nós ficamos muito apreensivos, porque como que uma universidade iria dar conta com um aluno com tantas limitações? Então, ao meu pedido, os professores exigiram dele ao máximo, que era ou para ele desistir logo do início, ou provar que teria competência de cursar até o fim, porque a profissão que ele escolheu tem toda uma ética envolvida, né, que lida com seres humanos, e ele precisava demonstrar essa competência. Então, para nossa surpresa, Dona Elisa, quanto mais se exigia do Cláudio, mais ele correspondia. Quanto mais se exigia, mais ele correspondia. Em função disso, e de superar todos os limites, todos os desafios que impomos a ele, nós vimos nele um potencial muito grande. E a universidade quer oferecer a ele uma bolsa de estudos. A senhora aceita, Dona Elisa? Óbvio que minha mãe aceitou. Ficou emocionada. E eu comecei, então, a continuar meus estudos. Chegando na metade da graduação, eu comecei a sentir dificuldades de escrever. A minha doença estava se agravando, eu sentia a caneta mais pesada, o movimento do caderno eu já não conseguia fazer mais. E saber que em pouco tempo eu iria perder a capacidade de escrever como as outras pessoas. Então, eu precisava me antecipar. Eu precisava achar uma estratégia de eu continuar escrevendo. Fui buscar nas tecnologias algo que pudesse me apoiar. Só que, na época, para uma pessoa na minha condição poder escrever, o único recurso que existia era um palito que prendia na testa ou segurava com a boca, e com esse palito ia apertando os botões do teclado do computador para poder escrever. Só que isso era muito lento e muito dificultoso para mim. Ao invés de pensar no que eu não ia conseguir fazer, eu vi que eu iria conseguir movimentar um mouse desses pequenos, de notebook. Com isso, eu poderia utilizar o computador com menos cansaço. Só que ninguém escreve com mouse. Como é que eu iria escrever com mouse? Eu precisava achar uma solução. Então, nos intervalos da aula, eu ia para a biblioteca, pegava livros de informática e, utilizando o computador, eu me dei conta, usando a calculadora do computador, eu percebi o quê? Se existe um programa que eu aperto, que eu clico com o mouse em um botão e aparece número, por que não um programa que eu clico no botão e aparece letras? Estava aí a solução. Eu precisava inventar um programa que eu clicasse e aparecesse as letras. Então, eu comecei a estudar sozinho como fazer programas computacionais. E desenvolvi o meu primeiro programa, chamado MouseKey. Nesse programa tem todas as teclas do teclado, só que para agilizar a minha escrita, e eu não ficar letra por letra,
eu coloquei em volta de cada letra as sílabas. Então, por exemplo, para escrever a palavra botão, se eu fosse usar o método do palito, eu precisaria apertar o B, o T, o tio, o A e o O. Com esse programa, eu só clico no bo e no tão. 2 cliques. Coloquei conjugações verbais prontas, ou seja, para escrever a palavra vamos, eu clico apenas no V e no vamos. Coloquei pontuações, caracteres especiais que eu utilizava, pronomes, enfim. Aos poucos eu fui aprimorando o mouse-key. E não parou por aí. Continuei fazendo estudos na aprimoração dele e desenvolvi, então, um novo mouse-key, com um novo layout, com novos recursos, que virou tema da minha dissertação de mestrado. Com esse programa, pessoas com deficiências maiores ainda que a minha são capazes de escrever a partir do computador. Desde simples movimentos de um olho, de um dedo, enfim, o programa permite que as pessoas possam escrever. No mercado de trabalho, de início, eu também não era aceito. Mas para conseguir entrar na competitividade do mercado de trabalho, eu optei em fazer diversos estágios voluntários e acadêmicos para adquirir um currículo mais extenso. Então, fiz estágios acadêmicos e voluntários em diferentes lugares. Queria reunir experiência, queria reunir conhecimento, queria me incluir nos espaços e não permitir a minha exclusão. Para cada desafio, eu encontrava nas tecnologias algum recurso de superação. E nas relações interpessoais, eu procurava demonstrar meu potencial. Eu aprendi o que significa superação e que ela depende de mim e não do tamanho dos obstáculos. Às vezes eu penso que se minha mãe não tivesse percorrido várias escolas até encontrar uma que me admitisse, se não tivéssemos enfrentado todos os desafios, ou ainda, se eu não tivesse desenvolvido minha própria tecnologia para continuar escrevendo, talvez hoje eu não seria bacharel em psicologia, não seria especialista em psicologia da saúde, nem em neuropsicopedagogia e educação especial inclusiva. Não teria atuado como atuei profissionalmente em diferentes hospitais e clínicas, não teria sido colunista de diferentes periódicos na área educacional. Hoje eu estou presidente no Conselho de Direito das Pessoas com Deficiência, estou assessor escolar na Coordenação de Gestão da Educação Básica de uma Secretaria Municipal de Educação, sou secretário de uma ONG internacional de pesquisa de tecnologias da informação e comunicação, que busca recursos para pessoas com necessidades especiais. E não teria sido o primeiro aluno de uma universidade federal a concluir com nota máxima o curso de mestrado em educação. Então, posso dizer que eu já enfrentei desafios, já venci degraus, já superei preconceitos e tudo isso me leva a crer que são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam até onde a gente pode chegar. Para um futuro próximo, quero continuar me aprofundando agora nos estudos de doutorado e quero poder escrever possível na história de prováveis impossíveis.
Então é isso, pessoal. Que possamos sempre querer na história de trabalhos, inclusive nos nossos. Obrigada a todos.